Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Esse vídeo vai ser bem curto, eu vou mostrar só para você como é que você faz para imprimir um objeto. Então, olha só pessoal, uma vez que você cria um objeto, você pode tentar, por exemplo, imprimir o próprio objeto. Eu vou clicar aqui, ó, e vou pedir para ele imprimir este, ou seja, o conteúdo desse objeto para mim. Quando você faz isso, e você pede para executar o seu programa, no caso essa linha aqui, ó, lá, ele vai imprimir uma coisa parecida com a representação de endereço de memória, uma representação de como o endereço é tratado no Java. Ele vai imprimir isso aqui para você, certo? Não é isso que eu quero que ele imprima, eu quero que ele me imprima os dados. Na prática, pessoal, toda vez que você executa o método, toda vez que você tenta imprimir o conteúdo de um objeto, ele procura executar um método chamado toString. Ele busca executar esse método. Como esse método não foi criado aqui dentro da classe estudante, já que esse objeto é um objeto referente à classe estudante, ele aponta para um objeto do tipo estudante, e como esse método toString, ele não existe aqui dentro da minha classe estudante, o que acontece? Como ele não existe, ele vai tentar executar o método toString da classe que é, entre aspas, parente da classe estudante. E eu falei para você que toda classe no Java, ela herda de uma classe chamada Object, Ou seja, vamos dizer assim, a genética de toda classe, ele é oriunda dessa classe Object. Essa classe Object é como se fosse o Adão de todas as classes no Java. Então, todo mundo tem um pezinho na cova lá, ou tem um gene da classe Object, vamos dizer assim. Então, e o papel da classe, e o toString da classe Object, ele faz imprimir o endereço, entre aspas, o endereço do objeto. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um método toString aqui. Eu não preciso criar na mão a própria IDE, mas se você quiser, você pode fazer. Tá? A própria IDE me fornece isso. Então, vou lá, botão direito, Generator, e tem aqui ó, o método toString, olha aqui, ó, toString. Então, esse método toString, ele vai ser executado toda vez que você pedir para visualizar o conteúdo de um objeto. Então, eu vou falar para ele assim, ó, quando ele for executado esse método, eu quero que me retorne um string contendo ou só o nome, ou só a idade, ou nada, ou qualquer coisa que você queira que apresente uma mensagem na tela, qualquer coisa. Mas o comportamento padrão dele é esse. É você pedir para ele mostrar o conteúdo dos objetos. Ó. Então, vou clicar aqui, seleciono o conteúdo dos objetos, não, o conteúdo dos atributos do objeto. Selecionei os dois aqui, clico no botão OK, e ele me deu aqui uma representação de texto. Então, retorne, estudante, não sei o que. Eu posso vir aqui e alterar isso aqui. Ó. Eu quero que ele me retorne isso aqui. Vou alterar isso aqui. Eu quero simplesmente que ele me... Vou formatar o texto aqui que eu quero, ó, me retorne o nome. Vou mudar toda a formatação que ele me deu aqui, ó, mais nome. E eu quero que você me retorne também a idade. Ó. Mais idade. E fecha isso aqui. Eu quero que ele me retorne dessa forma. Então, ele me deu uma sugestão de código e eu alterei a sugestão de código dele. Então, toda vez que for executado o método toString, na prática, ele retorna essa string para mim, certo? E ao retornar essa string, essa string vai ser impressa aqui. Então, agora eu vou modifiquei a execução do meu método. Então, quando eu for executar o método agora, quando eu for pedir para imprimir o objeto, ele pegou e vai me mostrar isso aqui, ó. Olha lá. Tá vendo? Não mostra mais o endereço de memória. Então, o método toString, ele vai ser executado toda vez que você pedir para visualizar o conteúdo de um objeto, ele é executado. Se não tiver o método toString na classe, no objeto, ou se na classe do objeto em si, ele pega e vai executar o método toString da classe Object. E uma coisa que eu esqueci de comentar, que quando eu pedi para inserir esse código, ele colocou essa expressão aqui, ó, essa marcação chamada override. O que significa isso? Isso aqui é uma informação visual para você, programador, que você está sobrescrevendo um método que já existe na classe do qual você tem parentesco, no caso da classe Object. Isso aqui é apenas visual, porque se você comentar isso aqui, nesse contexto, ele vai continuar funcionando. Se você apagar, ele vai continuar funcionando. Olha só, comentei, e ele vai continuar funcionando aqui para você. Ó, comentei, pedi para rodar de novo, ó. Funcionou da mesma forma. Então, aquilo lá, por enquanto, você entenda que aquilo lá é simplesmente uma marcação visual
para você, programador, para saber que esse método ele já existe em uma classe, em outra classe que você tem relacionamento, e você está sobrescrevendo esse método dessa outra classe. Ok, pessoal? Bom, era isso. Até a próxima videoaula.